Com tantas letras nessa função de segundo grau, tu não tem a impressão que parece uma coisa tão difícil de responder, ou de resolver, ou até impossível? Mas se tu souber calcular o vértice de uma parábola, ou dessa equação, e alguns truques, com certeza vai tirar de letra essa questão. Vem comigo. Buenas gurizada, eu sou o professor Subtil, professor de matemática, e eu trago a questão 25 do último concurso de Viamão. E aí, para resolver essa questão, eu vou te ensinar a esboçar o gráfico, o truque da coordenada com zero na posição do x, na coordenada, e utilizar a informação do vértice para calcular o A, B e C, que é o que a gente precisa. Tá bom. E o que a questão nos traz? Seja f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, uma função, então já está deixando claro que é uma função matemática, cujo gráfico é uma parábola, então ele já está trazendo a informação que é uma parábola, cujo vértice é localizado no ponto 2 menos 1 e que passa pelo ponto 0, 3. Qual é o valor de A mais B menos C? Então, para a gente começar essa questão, para te começar a entender, claro que não é um item obrigatório no concurso vestibular, mas eu prefiro esboçar o gráfico porque dá mais clareza na resolução dos exercícios. Pode parecer uma coisa que vai perder tempo, mas ele é tão fácil que tu não vai perder tempo. Ele é muito rápido. Então, com as informações que tu tem na questão, que o vértice é 2 menos 1 e que passa pelo ponto 0, 3. Então, o ponto 2 e menos 1, como é que a gente coloca? A gente vai no... O 2 é no eixo x, então a gente procura o 2. E como o número y, o lado do y é menos 1, então a gente desce até o ponto menos 1. Aquele ponto é o vértice. E como o gráfico passa pelo ponto 0, 3, então sempre quando tiver o 0 no x, o ponto vai ficar, e o 3 é o y, então o ponto vai ficar em cima do 3 no eixo do y. Claro que eu deixei na descrição o melhor jeito de aprender plano cartesiano e coordenadas, para te poder aprender muito mais essa questão de coordenadas, como colocar um ponto numa coordenada. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora já os pontos colocados nesse gráfico, então a gente desenha a parábola. Claro que o vértice da parábola seria a bundinha da parábola, porque não é um V, a parábola ela não é um V, ela é arredondada. Então onde tem aquela parte arredondada, onde troca de um lado para o outro, aquele ponto a gente chama de vértice. Que viagem é essa, velho? Claro que só o fato de eu te ensinar a esboçar um gráfico de uma função de segundo grau, com apenas 2 coordenadas dadas no exercício, te convido para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, para eu ter mais engajamento e esse vídeo poder chegar para muito mais pessoas que precisam aprender matemática. Claro, e agora a gente tem que achar o valor de A, B e C, para a gente poder somar o A mais B e depois subtrair o C. Claro que o C a gente já tem, porque sempre quando tem um ponto, uma coordenada, onde o x é 0, aquele valor de y vai ser sempre o valor de C. Isso pode anotar no teu caderno que é sempre assim. Isso para qualquer função, não é só segundo grau. Então, como a gente tem o ponto 0, 3, e o x é 0, logo o 3 é o nosso valor, o valor do C, que é o valor que está sozinho na função. E claro, quando eu falo o valor sozinho é porque se tu olhar o A, está acompanhando o x ao quadrado. O B está acompanhando só o x. Como o C não acompanha ninguém, logo o C está sozinho. Claro, agora a gente tem que calcular o A e B. Qual é a informação que a gente tem? Que o vértice é 2 e menos 1. Mas outro conhecimento que eu te trago agora, que é muito importante, que é o cálculo do x do vértice. Porque às vezes tem exercícios que não te dá a coordenada do vértice, o ponto do vértice, como esse aí já deu. E a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. É sempre essa a fórmula. Claro que como a gente tem só a informação do x igual a 2, naquele ponto, a coordenada do x do vértice, então no lugar do xv, que a gente chama de x do vértice, a gente vai colocar o 2. E aí fica 2 igual a menos b sobre 2 vezes a. E claro, como o 2a está dividindo o b, ou dividindo o menos b, para eliminar esse 2a, a gente tem que multiplicar por 2a. Claro, como uma boa equação, multiplicando 2a de um lado, tem que multiplicar 2a do outro lado também. E aí corto o 2a com 2a de baixo, e do outro lado fica 2 vezes 2a, que aí vai dar 4a. Claro, como a gente tem o menos b, então para cortar aquele sinal, a gente bota o sinal para o outro lado. Então fica b igual a menos 4a. Achamos o valor de b, ou o valor de a? Não. Mas agora a gente vai usar a informação do f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, e aí a gente vai utilizar todos os valores que a gente encontrou nessa função, para encontrar o valor de a. Claro, como a gente está usando o ponto do vértice da parábola, logo que a gente substituir nessa função ax ao quadrado mais bx mais c, aí vai ser também os valores do vértice. Então, no lugar do f de x,
E f de x, todo mundo sabe que é igual a y, é a mesma coisa, e se tu não sabia, agora tá sabendo. Se não sabia, deixa aqui nos comentários. E como o y do vértice é menos 1, no lugar desse f de x, que é igual a y também, então a gente vai colocar menos 1. Agora, do outro lado da igualdade, ax ao quadrado. O a gente não tem, mas a gente tem o valor de x, que é 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. Aí a gente tem mais bx. Só que quem é o nosso b? Por isso que foi importante calcular naquele primeiro momento o x do vértice, que o b é igual a menos 4a. Então, no lugar desse b, a gente coloca menos 4a. Então, fica menos 4a vezes, e no lugar do x, que é o x do vértice, 2. Então, vai ficar menos 4a vezes 2. E o mais c, que a gente já encontrou que é 3, vai ficar mais 3. E aí, dando uma ajeitadinha nessa conta, 2 ao quadrado vai dar 4. Vai ficar a vezes 4, que vai ser igual a 4a. Menos 4a vezes 2, a gente só multiplica os números. Então, menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Então, logo, o resultado vai ser menos 8a. E o mais 3 a gente não faz nada, continua mantendo ele ali. Claro, agora a ideia é deixar letras de um lado da igualdade e números do outro. Do lado do menos 1 só tem o menos 1. Só que do outro lado a gente tem os as e mais o 3. Então, para ficar só os as, então a gente tem que tirar aquele 3. Então a gente subtrai menos 3. Mas como toda boa equação, tirando 3 de um lado, tem que tirar 3 do outro. E aí os 3 cortam, fica menos 1 menos 3, igual a 4a menos 8a. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4, porque a gente está somando números negativos, está aumentando a dívida. E 4a menos 8a vai dar menos 4a. E aí aquele menos 4a, como o menos 4 está multiplicando o a, para a gente eliminar aquele menos 4 tem que dividir por menos 4, para poder eliminar aquele valor. Claro, como uma boa equação, dividiu menos 4 de um lado, tem que dividir menos 4 para o outro lado também. E aí corta os menos 4, aí fica só o a. E do outro lado, o menos 4 dividido por menos 4 vai ser 1 positivo, porque 4 dividido por 4 é 1, e sinais iguais na divisão é mais. Agora, tendo o a igual a 1, a gente pode utilizar aquela informação que ficou em off, que b é igual a menos 4a, e aí no lugar do a a gente coloca o 1. E aí como é que fica? Menos 4 vezes 1, que vai ficar menos 4. Logo, nosso b vai ser igual a menos 4. Então, a gente tem o valor de a, que é 1, o valor de b, que é menos 4, e o valor de c, que é mais 3. Então, o que a gente tem que fazer? Como o exercício pediu para somar a mais b e subtrair c, então, a gente, no lugar dessas letras, a gente substitui pelas informações que a gente calculou. Então, o que a gente faz? No lugar do a, a gente coloca o 1, no lugar do b, menos 4, e no lugar do c, o 3. Então vai ficar 1 menos 4 menos 3. Calculando isso, menos 4 menos 3 vai dar menos 7. A gente calcula os sinais iguais primeiro, questão de facilidade. Menos 7. E aí menos 7 mais 1, como eu estou devendo 7 e eu estou pagando 1, eu fico devendo 6. Então logo, nosso resultado final vai ser menos 6. Não me diga! E aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui que está fantástico. Espero que tu tenha gostado, tenha aprendido muito matemática e te vejo nesse outro vídeo. Até mais, valeu!